Eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias lá em Lucas. A passagem que Deus trouxe ao meu coração é uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Mais uma vez sejam bem-vindos, vocês que nos visitam. Lucas 10, versículo 38. Passagem bastante conhecida de todos nós. Versículo 38. Amém? Que diz assim: Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na casa de uma certa mulher chamada Marta, e hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Olha-lhe, pois pede-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu queria começar fazendo uma pergunta a cada uma dessas mulheres que estão aqui. Quantos aqui se identificam com Marta? Levanta a mão aí. E quantos aqui se identificam com Maria? Ninguém, né? Nem Marta, nem Maria. Glória a Deus. Mas essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Todos nós já conhecemos de cor. E a Bíblia fala que Jesus estava indo a um povoado e chegou ali, ele resolveu entrar na casa de Marta. E a Bíblia fala que Marta, com o dom de hospedeira que ela tinha, ela estava querendo arrumar tudo para que Jesus fosse bem servido, tanto ele quanto os discípulos. A intenção de Marta era servir bem a Jesus naquilo que ela achava que era necessário. Já Maria resolveu se prostrar aos pés de Jesus e começar a ouvir o que Jesus tinha para dizer. E a Bíblia fala que Marta se inquietou porque viu Maria ali enquanto ela estava servindo. E o interessante é que ela esperava que Jesus olhasse para Marta e dissesse: Maria, vai lá ajudar a tua irmã. E ele disse muito ao contrário, ele disse: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muita coisa, mas uma só coisa é necessária. E sua irmã escolheu a boa parte, escolheu o que é necessário, então dela não vai ser tirado isso. Então uma palavra bastante conhecida essa, mas hoje eu queria falar acerca dessa mulher Maria, né? Uma mulher que, se a gente parar para analisar, segundo a conversa de Jesus, escolheu a boa parte. Uma mulher que largou tudo. Eu imagino que naquele momento em que Marta estava fazendo de tudo para servir Jesus e Maria ali, não só Marta se inquietou com aquilo, muita gente se inquietou. Ela, em vez de ajudar a irmã, ficaria aos pés de Jesus, né? E naquele momento, Maria, ela quebrou um monte de paradigmas naquele momento, porque era de costume o povo da casa servir a quem estava chegando. Era o costume daquele povo. E ela quebrou, ela preferiu estar aos pés de Jesus do que estar ajudando. Não só Marta ficou revoltada com aquilo. Muita gente ali ficou, mas ficou na sua, né? Mas Marta teve a ousadia de chegar e falar, porque Marta conhecia Jesus. Marta era amiga de Jesus, né? E falou, abriu seu coração para Jesus e falou. Mas o interessante é que Maria não estava nem aí para o que os outros iam pensar dela. Ela pensou assim: eu sei o que eu quero é ouvir o que o mestre tem a me dizer. E ela se empolgou, se jogou nos pés de Jesus. Maria é conhecida como aquela mulher que realmente se prostrou. Todas as partes que ela aparece na Bíblia, ela estava diante dos pés do mestre. E o interessante é que o mestre, eu imagino assim, o mestre falando e ela lá parada, que é meio que hipnotizada com aquelas palavras, porque aquele homem era diferente. Aquele homem falava diferente. Aquele homem atraía a multidão e não era porque ele era bonito, é porque as palavras que saíam da sua boca eram diferentes. Trazia algo além do que todos os outros não conseguiam trazer. Era vida. Ele curava, ele falava daquilo que ele conhecia. E você sabe que é que quando você fala de uma coisa que você conhece, você fala com propriedade, né? Como é que eu posso falar de Elma se eu não conheço Elma direito? Mas eu posso falar de mim porque eu me conheço direito.
Né? Então, quando Jesus falava, ele falava com toda a propriedade. Maria observava aquilo e ficava admirada. Ela ia guardando todas aquelas palavras no seu coração, guardando, e ela não estava nem aí com o que os outros iam pensar. Ainda mais quando percebeu que Jesus ainda estava do lado dela. Ela disse, ó, escolheu a boa parte. Então, eu estou fazendo certo. Eu quero agradar a Jesus. Eu não quero saber quem é que quer ser agradado por mim. Uma coisa eu sei, eu quero agradar ao Mestre. E não tem sido diferente nos dias de hoje. Hoje, se você decidir agradar a Jesus, você vai acabar desagradando muita gente. Né? Quando você resolve realmente fazer a vontade de Deus, isso significa deixar de fazer a vontade de muitas pessoas. E às vezes pessoas que estão perto de você, pessoas que te conhecem, pessoas que sabem tudo acerca de tua vida e de repente acham assim, gente, Fátima era para estar aqui comigo me ajudando nessa hora, por que Fátima não está? Mas Deus sabe. Fátima sabe o que é que Fátima queria. Ela queria estar nos pés de Jesus. E muitas vezes as pessoas não vão entender isso muito bem. Quando você faz uma decisão como essa, de servir a Jesus, de querer ouvir o que Deus tem para dizer. E Maria foi assim. Mas acontece que teve uma coisa estranha que aconteceu na vida de Maria. A Bíblia fala que Jesus precisou sair daquela casa. Não foi isso? Jesus saiu para continuar o seu ministério. Mas as palavras de Jesus, ela tinha que continuar no coração de Marta. E não era só por uma noite, não era só por uma tarde, por um dia, por um mês, mas enquanto Marta vivia, a palavra do Senhor tinha que permanecer no coração de Maria. Então, entendam isso um pouquinho. Quantas vezes você recebe uma palavra e diante daquela palavra você fica maravilhada? Aquilo lhe toca, você se emociona, né? Tudo isso estava acontecendo com Maria. Mas acontece que aconteceu um imprevisto, uma coisa na vida de Maria, e de repente aquelas palavras, tudo que ela tinha guardado, parece que não existia mais. De repente uma dificuldade veio sobre a vida de Maria e de Marta, e de repente aquela Marta, aquela mesma Marta que estava aos pés de Jesus, parece que perdeu a fé. E as palavras que ela ouviu? E tudo aquilo que ela ficava admirada olhando para o Mestre, né? E a Bíblia fala lá em João, abre aí rapidinho, João 11, é uma passagem que a gente vai ler, a partir do versículo 1, a gente vai pulando alguns versículos, eu sei que vocês conhecem, mas para vocês compreender aquilo que Deus revelou ao meu coração, é necessário que vocês me acompanhem. E diz assim, João 11, versículo 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar aonde estava. Então a Bíblia fala que Jesus ainda demorou, Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, mas ele demorou ainda 2 dias para ir para aquele lugar. E lá no versículo, deixa eu ver aqui, 17, no mesmo 11, diz assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, já havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou lá sentada em casa. Depois, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ela falou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, preste bastante atenção nessa parte. Retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia estado com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e seguiram-na junto, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, caiu aos pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ponto parágrafo. Jesus, vendo-a, chorou. E bem assim os judeus que a acompanhavam, e agitou-se no espírito e comoveu-se muito. E perguntou onde o sepultaram. E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas outros ainda diziam: mas não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não tivesse morrido? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus respondeu: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e fez uma oração muito importante. Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sabia que sempre o Senhor me ouve. Mas assim falei por causa da multidão aqui presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Né? Então, o que foi que aconteceu? Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu correndo ao encontro, mas Maria ficou lá. Maria era aquela que se corria para junto de Jesus, para se lançar nos pés de Jesus, mas naquele momento, a sua tristeza, a sua dor era tão grande que ela queria ficar lá mesmo. E aí Marta foi lá e começou a questionar Jesus. Jesus foi conversando com ela, e ela teve toda a atenção do mestre. E aí depois Marta chega para Maria e fala: o mestre chegou, ele está te chamando. E aí Maria vai, correndo. Olha uma coisa interessante que eu estava analisando nesse versículo. Estava Marta e Maria, todas as duas eram irmãs do morto. Todas as duas estavam sofrendo. Todas as duas estavam tristes. Mas Marta se levanta e vai ao encontro de Jesus e ninguém nem liga para Marta. Mas quando Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus, o que acontece? Todo mundo vai correndo atrás. Eu entendo com isso que Marta estava tão desesperada, que Maria estava tão desesperada, tão triste, tão agoniada, tão assim, em um estado que as pessoas temeram pela vida de Maria. Eles foram atrás não simplesmente por curiosidade, mas por preocupação. Aquela mesma Marta, Maria, a qual Jesus estava ali elogiando por estar nos pés dele. Aquela mesma Maria que ouvia e dava atenção a todas as palavras que o mestre falava. Aquela mesma Maria que deveria realmente estar impactando todas as pessoas, mas com a sua fé, naquele momento, levou toda uma multidão a chorar junto com ela por uma dor, por um desânimo, por uma tristeza, por um problema que ela estava enfrentando. E o interessante é que ela só sai para ir ter com o mestre porque foi chamada. O mestre está te chamando. Aí ela foi. Mas Marta foi sem nem ser chamada. E chega lá e ele pergunta, interessante, que quando ela chega lá, ela não olha nos olhos de Jesus, ela não fala olhando para Jesus, ela cai aos pés de Jesus e começa a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A tristeza, na verdade, naquele momento, eu acredito claramente que Marta estava... Como é aquela palavra que fala quando você me desaponta? Como é? Decepcionada com Jesus. Ela estava decepcionada com Jesus. Ela estava triste. Ela estava revoltada com aquela situação. Jesus era para estar aqui. Eu mandei ele chamar. Ele é meu amigo. Ele é amigo de Lázaro. Era para ele estar aqui. Isso não era para ter acontecido, mas já aconteceu. Ela estava revoltada. Ela estava tão triste e aquela amargura enchia o coração dela de tristeza, gente. Era tão terrível, mostrava tão claro o que Maria estava sentindo, que o povo não tiveram coragem de deixar ela sozinha. O povo ia correndo atrás dela, porque o que ela expressava era incredulidade. Não parecia mais ser aquela mulher que estava na cadeira ouvindo o pastor pregar. Não parecia mais aquela palavra que de repente ela ouvia e se emocionava. Cadê tudo aquilo? E eu imagino hoje quando Jesus olha para aquela mulher, ele nem responde nada. A Marta não respondeu. Mas a Maria, ele olha assim para Maria, olha para aquela multidão, todo mundo chorando, e eu imagino que Jesus se perguntou a si mesmo: onde está a fé que eu deixei aqui?
Aonde está aquelas palavras que eu falei, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Onde está a fé que eu deixei aqui? Onde está aquela Marta que eu deixei aqui? Onde está aquela mulher forte que decidiu me escolher, decidiu me ouvir, amava minhas palavras? Aonde está essa Maria? Naquele momento Jesus procurou fé em Maria, não procurou em outra pessoa não, gente. Ele procurou em Maria porque foi Maria que dava atenção a Jesus. Quantas vezes nós estamos aqui dando atenção à palavra do Senhor, mas diante da adversidade a gente age igualzinho a Maria. Fica decepcionada, revoltada, porque Deus não poderia deixar que isso acontecesse, porque Deus não poderia ter servido a Deus. Eu estou indo para a igreja, eu jejuo, estou em campanha, eu estou no culto de oração, mas as coisas estão se fechando. O Senhor não poderia deixar que isso acontecesse na minha vida. E da mesma forma, assim como Maria, nos encontramos decepcionados com Jesus. E Jesus, sem palavras, só fala uma coisa: onde está o morto? E a Bíblia fala que Jesus faz o quê? Chora. E eu me perguntava: Senhor, por que o Senhor chorou? Né? Porque os outros começaram a dizer: olha, ele amava mesmo Lázaro. Então por que ele não veio logo? Por que ele não curou? Ele não fez tanta coisa. Então por que ele não veio e curou? Mas Jesus chorou, gente. Não foi porque ele viu aquele povo chorar. Jesus chorou não foi porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que ia ser ressuscitado. Jesus chorou de tristeza ao procurar e não achar fé no coração de quem ele tinha deixado fé. A Bíblia fala que sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Não adianta eu fazer um monte de campanha, não adianta eu fazer um monte de coisa. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Não adianta quando tudo está bem na minha vida, eu ser aquela mulher forte, cheia de fé, mas quando a adversidade vir, eu me lançar, e aquelas pessoas que estão me observando vão ver o quê? Onde está o Deus dessa mulher? Ela prega com tanta ousadia, ela adora com tanta ousadia, ela vai evangelizando com uma coisa, e agora na hora da adversidade, olha só para ela, está digna de pena. Vamos dar um consolo a ela, porque agora ela está digna de pena. Era exatamente assim que Maria estava digna de pena. As pessoas estavam ali e não ousavam sair junto de Maria. O que Jesus queria encontrar naquele lugar ele não achou. E ele deixa bem claro quando ele diz assim: ó Senhor, eu te louvo porque o Senhor ouve. Mas eu estou te falando isso para que esse povo creia. Para que esse povo creia que foi o Senhor que me enviou. Para que esse povo creia que eu posso. Para que esse povo creia que essa situação não é maior do que eu. Isso está acontecendo, irmãos, é para que a gente possa ver a glória de Deus na vida da gente. Tem situação na vida da gente que a gente não escolheu não, irmão, mas a gente passa, sabe por quê? Porque a gente decidiu servir ao Senhor. E aquele que decide servir ao Senhor precisa passar pela dificuldade, precisa ser moldado, precisa ser transformado para depois Deus chegar lá e cumprir o propósito dele. Ele não pode chegar comigo do jeito que eu estou e dizer assim: olha, Kelly, aí o propósito é esse, faz. Ele primeiro vai me amassar, ele primeiro vai moldar, vai doer, eu vou reclamar, eu vou chorar. Mas uma coisa eu sei, a minha vida está na mão de um Deus que cuida. A gente tem limitado muitas vezes o poder de Deus na vida da gente. A gente diz que serve a um Deus vivo, mas na hora da adversidade a gente se volta e começa: Deus, onde é que tu está? Deus, o que está acontecendo? Deus, você não está me ouvindo mais? O que está acontecendo enquanto ele está lá o tempo todo dizendo: calma, minha hora vai chegar, tempo para tudo debaixo do céu. Os meus pensamentos não são de vocês. Os meus caminhos não são de vocês. Às vezes a gente pede uma coisa que é exatamente daquele jeito. Era para ele ter vindo. Era para ele ter orado por Lázaro e Lázaro está de pé. Mas Deus faz do jeito que ele quer. A gente precisa compreender que ele é rei e nós somos servos. E não mais servos, somos amigos. A gente não tem que estar distando a Deus como é que ele tem que fazer as coisas na vida da gente, irmãos. A gente tem que simplesmente confiar no Senhor. A gente precisa, na verdade, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque aquele que conhece a Deus, no momento da dificuldade, não vai se prostrar. Pode até se prostrar, mas diante do Senhor. E não diante da adversidade. Nós precisamos, gente, ser diferente. Precisamos estar aqui, ó, sendo alimentado, mas você está achando que você está sendo alimentado para quê? Para que é que você acha que Deus está ali cuidando, lhe moldando, enchendo você de palavra, tratando com você? Para quando a adversidade vir, você ficar de pé, meu irmão. Estar firme. Não cair, não se prostrar, não se jogar, ficar como se fosse um derrotado, como o próprio pastor falou ontem. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, pior porque é muito simples que não conhece a Deus. E aí abre a boca e diz: eu conheço a Deus, eu sou crente, eu sirvo a Deus. E na hora da adversidade, cadê seu Deus? Cadê o meu Deus?
Maria entristeceu o coração de Jesus. Não foi outra pessoa, foi Maria. Porque o negócio com Jesus era com Maria. E o negócio com Jesus é com cada uma de nós. E a gente precisa compreender isso. Que o negócio de Jesus é com cada uma, especialmente cada uma. Não é com uma multidão, não. Ele trata assim, ó, de um para um. Ele não chega assim e derrama, ó. Pode ter certeza que você está recebendo uma coisa, aqui já está recebendo outra, e lá outra coisa. Cada um recebe, porque Deus ele faz assim. Ele trata de forma única e individual com cada um. Mas nessa tarde, Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Não ouça apenas. Não se encha da palavra e na hora da adversidade negue a sua fé. Pare de negar a sua fé, porque isso só faz entristecer o coração de Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Então decida crer. Decida ir além das dificuldades. Eu tenho ouvido uma música de Fernanda Brum. Tem uma parte que ela fala assim, eu quero ir além, leva-me nas tuas asas, Senhor. É mais ou menos assim. E a gente precisa ter essa dimensão, a gente precisa ir além. A gente precisa parar de olhar como galinha, como aquilo fosse tudo gigante, e o nosso Deus parece que sumisse diante da adversidade. A gente precisa ir além, pegar as asas do Espírito, a fé, sabe? Dizer assim, ó, não é eu que vou vencer a minha dificuldade. Não é eu que vou vencer esse problema, porque ele não é força. A Bíblia fala, Jesus fala, sem mim nada pode fazer. Eu não posso fazer nada, gente, na minha vida, na minha situação, na minha família, se do Senhor não me ajuda. A mesma coisa cada um de nós. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E a gente precisa compreender que o nosso Deus é grande demais para que a gente possa estar limitando Ele. O que é o meu e o teu problema diante do Deus que a gente serve, gente? O que é a minha e a tua dificuldade diante de um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha? Fala em uma só batalha que Jesus tenha perdido, uma guerra que o Senhor tenha perdido. Nunca se ouve, nunca se ouvirá que Jesus, ó Deus, perdeu nenhuma batalha, porque Ele se levanta para vencer. Ele nunca se levantou e nunca levanta um para dar derrota. A pessoa que escolhe a derrota. É a pessoa que escolhe a derrota. Tem pessoas que têm 20, 30 anos na igreja, a gente vive uma vida de derrota, sabe por quê? Porque não tomou posse da palavra de Deus. Porque vive, sabe, como as ondas no mar. Uma hora tá forte, tá firme, tá maravilhoso, mas quando a adversidade vem, cadê a pessoa? Foi jogada lá para a água, tá à beira da praia e some. Pode ter certeza, meu irmão, que dificuldade, se você não está passando hoje, um dia você vai passar. Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflição. Se eu estou vivendo em paz hoje, se prepara porque a guerra vai vir. Assim de bom ânimo. Lembra que nós não estamos só, não, gente. Jesus está com a gente. Aleluia. Eles estavam esperando um milagre, mas Jesus queria fazer algo maior. Eles estavam esperando que Jesus curasse, mas Jesus queria ressuscitar. Aleluia. Deus queria que o nome de Deus fosse glorificado naquele momento. E muitas vezes você está querendo uma bênção, mas Deus está querendo glorificar o nome dele na sua vida. Às vezes você está querendo um milagre, mas Deus está querendo coisa maior. Então decida querer o que Deus quer para a sua vida. Para de achar que a gente sabe das coisas e querer dizer, ó Deus, faz por aqui, ó Deus, faz isso aqui, ó Deus, me dá isso aqui. Ele sabe do que você precisa. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe do que a gente precisa. E tudo que nós precisamos fazer é buscar o reino de Deus, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nessa tarde, quem sai daqui nessa visão, Deus, ajuda-me, aumenta a minha fé, porque eu não quero mais te desanimar. Eu não quero mais entristecer o teu coração com a minha incredulidade no meio da adversidade. Olha para aquela dificuldade que você tem enfrentado e essa dificuldade, aguarda, porque o meu Deus está se levantando contra ti. Para de ficar chorando amargamente, gente, porque muitos momentos na vida da gente é assim que a gente fica. Tem momentos, olha, eu glorifico a Deus porque Deus tem me ensinado tanto isso, não é em palavras, não é na prática. É quando a adversidade vem e de repente parece que eu não estou nela, sabe? Tem acontecido isso na minha vida, gente. Tem acontecido, eu não digo todos os momentos, mas ultimamente eu tenho sentido assim, sabe? Como se tudo tivesse ao meu redor e nada pudesse me tocar. Porque eu estou buscando ter fé no Senhor. Eu estou querendo agradar a Deus, eu estou cansada de me agradar e agradar os outros, eu não estou mais nem aí. Uma vez eu estava orando lá no meu quarto e eu disse, Senhor, acabou. Eu não vou ficar mais agradando a homem, não. Quem quiser que goste de mim, quem quiser que não goste de mim, quem quiser que me julgue como quiser, eu sei o que eu quero e eu quero é o Senhor. Eu sei que não tem como agradar a homem e Deus.
Então eu decido agradar ao Senhor. Eu decido fazer a tua vontade, porque é o Senhor que merece o meu esforço. É o Senhor que merece. As pessoas olham muitas vezes e julgam ali, dali não vai sair nada, mas não entende que é Deus. É Deus que faz. Quem sou eu? Quem somos nós? A gente não faz nada. A gente precisa entender que a gente é o simples um cano, onde vem de dentro, aí sai, quem sai é o Senhor que fala, é o Senhor que cura, é o Senhor que ministra. A gente não é nada. A gente é como o pregador falou na quarta-feira passada, que eu guardei no meu coração. É como aquele jumentinho que Jesus pongou. Depois que Jesus saiu do jumento, ninguém sabe mais para onde foi aquele jumento. Né? Então muitas vezes está se achando, e de repente, deixa Jesus sair da tua vida para tu ver o que vai ser de tudo. Né? Deixa Jesus sair um segundo só da tua vida para tu ver que tu vai dar logo uma tropeçada e vai fazer um monte de besteira, porque a nossa carne é terrível. A Bíblia fala, Jesus fala, ó, orai e vigiai. Por quê? Porque o Espírito está forte, está preparado, mas a carne, ela é fraca. Ela tende a querer as coisas que agradam a minha, Jaqueline, mas o Espírito, ele tende a querer as coisas que agradam a Deus. Eu falei uma coisa aqui em um outro culto que eu quero repetir, só para a gente encerrar. Cada um de nós fomos criados com um propósito. Ninguém está aqui por um acaso. Nas coisas de Deus não existe acaso. A Bíblia fala que até uma folha seca que cai é com a permissão de Deus. Se Deus não quiser, essa folha não cai. Então não pense que você está aqui porque simplesmente aconteceu. Sua mãe engravidou sem nem querer, de repente, ó, você lá. Não. Você está aqui na terra por um propósito de Deus. E nós precisamos compreender que eu posso até aceitar Jesus. Mas se eu não estiver vivendo no propósito de Deus, eu ainda vou ter um vazio na minha alma. Deus ministrou isso ao meu coração essa semana, que é uma coisa mais verdadeira. Quanta gente está na igreja e se sente vazio. Quanta gente está na igreja e fica ainda sentindo, meu Deus, se é uma coisa estranha, eu estou te servindo, eu estou te buscando. E por que eu me sinto assim? E por que as coisas não acontecem? Nós precisamos compreender que as coisas só vão fluir na vida da gente, não é simplesmente Jesus entrando. Jesus entrando é a maior parte de tudo, mas eu preciso andar no propósito de Deus. Amém. Se eu estiver andando no meu caminho, no meu propósito, eu vou ser frustrada. Uma crente frustrada. Uma crente que vê todo mundo recebendo e não recebe. Uma crente que começa a invejar todo mundo porque não consegue fazer nada. E sabe por que não consegue? Porque não está no chamado que foi chamada. Cada um de nós temos um chamado. E eu falei uma comparação que é o seguinte. Você vai para a praia. Você chega na sua sacola e coloca tudo aquilo que você vai precisar para ir para a praia. Aí, de repente, você no caminho, seus amigos, sua família resolvem ir para a fazenda, mas a sua mala que você fez, você vai para a praia. E aí você vai para a fazenda com a mala da praia. Você vai saltar, porque na praia geralmente é menos roupa, mas na fazenda tem que ser mais roupa, senão os mosquitos mordem, senão às vezes fria de noite, aquele negócio todo, né? Então a sua bagagem foi para ir para a praia. E você vai, porque os seus amigos decidiram que tinha que ir, sua família disse que... Então você vai para a fazenda. E quando você chega lá na fazenda, você começa a sentir necessidade de um monte de coisa. Meu Deus, eu precisava de um repelente. Meu Deus, eu precisava disso e daquilo outro. Só que a sua bagagem foi preparada para ir para a praia. A mesma coisa somos nós na vida espiritual. Você tem um propósito. O caminho que Deus traçou para você é esse aqui. Mas você decide ir por esse caminho. Só que a bagagem que Deus colocou sobre a sua vida é para ir por esse caminho. E aí você decide ir por esse. Mesmo tendo Jesus na sua vida, você começa a caminhar por esse caminho. E de repente no caminhar você começa a sentir um monte de necessidades. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. E as coisas não acontecem e você começa a ficar frustrada. E nada acontece, mas tudo isso por quê? Que eu não estou no caminho que Deus quer para a minha vida. E é assim que acontece. A gente vê as igrejas cheias de gente frustrada, decepcionada, que nada acontece na vida, que as coisas não funcionam. E nós precisamos compreender que a gente precisa seguir o caminho de Deus para a vida da gente. O propósito de Deus para a vida da gente. E não o nosso próprio caminho. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa levou a vida toda querendo ser pastor, querendo fazer a vontade de Deus, para que o nome dele fosse conhecido. E nunca foi. E aí acontece o seguinte, por quê? Porque ele estava por outro caminho. O evangelho, gente, é Deus. A gente some e é Deus que aparece. E nesse caminho aqui é o caminho onde a gente aparece. Olha Jaqueline, olha chegou Jaqueline, olha quando Jaqueline ora as coisas acontecem, olha quando Jaqueline prega as coisas acontecem. Cadê Deus? Onde é que Deus está?
Deus está onde? Deus não está nesse negócio, irmão. Porque Deus não quer que o homem seja glorificado, não. Deus quer que o nome dele seja glorificado. E ele é bem claro quando ele diz assim, ó, a minha glória, eu não divido com ninguém, é minha. É minha. Então tem muita gente aí procurando por sua própria força ser, aparecer. E na verdade o caminho não é esse. É o evangelho hoje em volta do homem. O homem fica no centro e Deus tem que estar lá, correndo para lá e para cá para servir. Sai dessa, irmão. Deus não vai ficar para lá e para cá querendo servir ninguém, não. A gente é que tem que servir a Deus. A gente precisa compreender que é o reino de Deus, que a vontade é a de Deus e não a minha. Enquanto eu ficar nesse evangelho ali mundano, que o povo diz assim, ó, porque o crente tem que ser vencedor, o crente... Vai acontecer, mas não fica atrás disso não. Porque a bênção acompanha aqueles que são de Deus. As pessoas não precisam estar correndo atrás de bênção, não. A bênção que acompanha. As coisas acontecem quando você está no caminho, na vontade. Então creia na vontade de Deus para a sua vida. Decida crer em meio à adversidade. Porque ficar feliz no momento bom, todo mundo fica, até o ímpio fica. Quem não fica? Mas na hora da adversidade, na hora que tudo está apertando, que tu não acha ninguém nem para te ajudar, é tu e Deus só, e aí? Como é que a gente fica? Será que tem fé mesmo ainda? Lucas 18:8 fala, será que quando o Filho do Homem vir, achará ainda fé nos corações? Né? Então que ele ache fé no nosso coração. Porque não adianta ouvir, se a gente não praticar. Não adianta eu me encher, e na hora de exercer a minha fé, cadê ela? Sumiu. Neguei a fé, neguei tudo. Né? Então que Deus nos abençoe nesta tarde, com essa palavra. Que assim como Ele ministrou o meu coração, ministre